Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades da nossa tarde, vamos dar mensagem, fazer oração. A Elô, que vai fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, e a Ana Cristina, que vai fazer o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ler uma mensagem recebida na casa, que vai nos dizer: Meus filhos bem-amados, paz seja convosco. Que cada um busque a alegria de servir, de perdoar, de agir sempre e sempre, com a piedade no coração, a caridade no falar e a empatia estampada no olhar. Porque agindo assim, meus amados, estarão cada um de vós trabalhando a terra santa do coração, removendo sentimentos que são verdadeiras derrocadas do espírito, retirando essas ervas daninhas para o plantio adequado da semente divina. Está latente em todo ser, mas é chegado o momento de cuidarmos desta terra santa, desta semente abençoada, porque assim crescendo dará frutos doces de paz e felicidade. Ah, meus filhos, pudessem compreender a mensagem simples do Cristo, muito trabalhariam com o pensamento no porvir, valorizando o presente de agora. Estamos aqui reunidos no trabalho de amor, que ele seja ampliado, expandido para onde quer que estejamos. Busquem ser instrumentos do bem. Busquem, meus filhos, se esforcem, porque a labuta do dia a dia traz a colheita abençoada. O suor é a dedicação dos justos. Não percam tempo com ociosidades, futilidades, medos. Creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhem por vós. E trabalhar significa servir aos que nos rodeiam, estejam encarnados ou desencarnados. Sirvam com desprendimento e alegria, e o porvir os trará a colheita abençoada, aqueles que já desejam estarem com o Pai. E com essa mensagem, nós vamos orar, pensando em Jesus, o divino semeador, que nos trouxe essa semente de amor, onde toda a lei do Pai está latejando em nosso ser, que possamos trabalhar para que desabrochem em nós todas as virtudes, a iniciar pela humildade, e que nós possamos ser árvores frondosas, com os mais doces frutos da caridade. Lhe rogamos por esta tarde de estudo, que o Senhor ilumine as coordenadoras, ilumine a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão assistindo nos seus lares, onde quer que estejam, que todos nós possamos compreender e que possamos nos esforçar na vivência do Teu Evangelho, Senhor, e que o Pai nos abençoe. Assim seja. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos online. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesses instantes de estudo e de aprendizado, e que nós possamos compreender um pouco mais da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 3º, capítulo 1, a lei divina e natural, no item 3, o bem e o mal.
Nos estudos anteriores foi abordado o conceito de bem e mal, mas eu vou recapitular aqui para nós darmos continuidade na questão 936. Nas questões anteriores, os espíritos superiores nos trazem que o bem, ele é atitudes e ações que estão de acordo com a lei de Deus. Então, quando nós praticamos o bem, nós estamos cada vez mais próximos, caminhando dentro dessa lei de Deus. E o mal, ele é contrário à lei de Deus. E é interessante que nas outras questões subsequentes, eles vão nos dizer que o mal é a ausência do bem. Então, além de ter, né, essa questão das atitudes, da prática do mal, que vão infringir a lei de Deus, tem também essa inércia em não se fazer o bem. Nas outras questões, é questionado aos espíritos superiores como é que a gente consegue discernir o bem e o mal. E os espíritos nos trazem que a inteligência nos dá essa capacidade de saber diferenciar um e outro. Então, na questão 936, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Kardec quer saber, então, se o bem e o mal se apresentam da mesma forma para todos. E os espíritos vêm nos responder: a lei de Deus é a mesma para todos. E quando os espíritos superiores nos dizem isso, nós podemos ver de uma forma muito clara a justiça de Deus. Deus não ama nenhum de seus filhos de maneira diferente. Não existe o filho querido, o filho privilegiado. Não. Ele nos ama indistintamente. E é isso que faz ele ser perfeito. Essa justiça que ele traz consigo como atributo. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O mal, ele sempre vai partir da vontade do indivíduo em praticá-lo. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, para qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. E aqui a gente pode nos voltar até uma questão que é trazida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. A muito será cobrado a quem muito recebeu. Quanto mais nós temos contato com a vivência do Cristo, com a sua doutrina, com todos os seus ensinamentos, quanto mais nós compreendemos sobre a vida futura, sobre a prática das virtudes, o quanto nós necessitamos ter ações no bem, mais nos será cobrado, mas nos vai ser cobrado na vivência. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que aplicar. E por que a gente tem que aplicar? Porque nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para passar por sucessivas encarnações para buscarmos o nosso progresso, para burilarmos os erros que já cometemos, o mal que nós já cometemos e cada vez mais trabalhar esse bem dentro de nós, cada vez mais buscarmos exercer essas virtudes dentro de nós. Então, quanto mais nós vamos tendo esse conhecimento, mais nós temos capacidade de colocá-lo em prática. A questão 637, Kardec questiona o seguinte: o selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? E antes de nós entrarmos na questão da resposta, o que é importante nós pensarmos? O selvagem, ele é um espírito, vamos dizer assim, recém-saído da mão do Criador. No selvagem, predomina muito mais o instinto que a inteligência. Para nós chegarmos à condição de espíritos puros, nós vamos ter que desenvolver inteligência e moralidade. Para chegarmos lá, nós vamos desenvolver essas duas coisas. E o selvagem, ele está com essa inteligência em fase de desenvolvimento. Então, é muito importante a gente entender isso, né? A primeiro modo, para poder adentrar na resposta, que existe a proporcionalidade em relação ao conhecimento. E os espíritos superiores vão nos responder: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Kardec vem então e nos discorre.
As circunstâncias dão ao bem e o mal uma gravidade relativa, ou seja, a circunstância ela vai contar muito em relação à questão do bem e do mal, do quanto ele vai ter uma condição de agravante ou de atenuante na situação. O homem comete frequentemente faltas que, sendo, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Quanto mais nós tivermos esse senso moral desenvolvido, quanto mais nós tivermos essa capacidade de compreensão, que muitas vezes a nossa palavra pode ferir o outro, pode machucar o outro e pode causar o mal, mais nós seremos cobrados. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Quando a gente pensa, né, nessa questão do selvagem, do canibalismo, como ele trata aqui, é algo que nos chama muita atenção, por ser algo que nós não temos mais o costume de ver. É, de fato, algo bem primitivo, de raças, vamos dizer assim, que estão ali nas suas primeiras encarnações. Mas nós devemos parar para pensar que uma falta nossa pode causar um mal gigantesco a um semelhante. Às vezes por inobservância ou talvez por uma falta de vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras. Muitas vezes nós atacamos o outro e a gente comete esse deslize, e tendo esse conhecimento sobre a moralidade, a gente pode até se perguntar, né? Nossa, mas e agora? E está tudo bem, por agora, nós errarmos. Porque Deus conhece a essência de cada um de nós. E Ele sabe que nós não vamos dormir na condição que nós estamos hoje e acordarmos perfeitos amanhã. Mas nós devemos nos esforçar para poder nos desvencilhar dessas más tendências. E o Evangelho, ele nos recomenda, né? Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas boas obras. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em domar as nossas más tendências. Nós devemos buscar esse conhecimento íntimo. Nós precisamos nos conhecer para entender qual ponto nós precisamos melhorar. Nós já erramos nessa existência? Com certeza. Quem nunca errou? Se nós não tivéssemos errado, não estaríamos em um mundo de expiações e provas. Mas nós temos todos os dias a oportunidade de arrependermos, de pedirmos perdão, de repararmos, de fazermos diferente. Basta nós querermos, basta nós nos esforçarmos para fazer com que essa transformação aconteça. Questão 638. O mal parece algumas vezes ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode dizer-se, então, que há infração à lei de Deus? Essa questão ela vai nos requerer uma reflexão muito profunda. Porque quando Kardec pergunta se em alguma necessidade, se em alguma situação atípica nós precisarmos destruir o nosso semelhante, se existe, né, uma infração à lei de Deus. E a resposta dos espíritos ela é muito certeira, porque eles vão nos dizer: o mal não é menos mal por ser necessário. Ou seja, o mal sempre será o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma depura, se passando para uma outra existência. Ou seja, à medida que a gente vai para o plano espiritual, a gente entende que muitas vezes a necessidade material, ela não existe. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. Deus quer que nós possamos nutrir esse amor para com os nossos semelhantes. Está lá nos 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Nunca vai ser uma necessidade a destruição do outro. Jamais isso vai fazer parte das leis de Deus. Então, se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Então, quanto mais a gente compreende a respeito da lei de Deus, da lei do amor, mais nós devemos respeitar os nossos semelhantes. E seja esse semelhante quem quer
que for. Qualquer pessoa. Questão 939. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocam? E, nesse caso, quais são os mais culpáveis? Kardec quer saber, então, se a posição em que muitas vezes nós somos colocados, nós somos a tomar algumas atitudes em que nós podemos cometer o mal. Como é que fica a culpa em relação a isso? E os espíritos superiores nos respondem: o mal recai sobre aquele que a causou, ou seja, quem pratica o mal vai ter a responsabilidade. Mas aquele que manda, vamos assim dizer, também tem a responsabilização dele. Assim, o homem que é levado ao mal pela sua posição em que os outros o colocam é menos culpável que aquele que causa, pois cada um sofrerá a pena não somente pelo mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. E como um exemplo, a gente pode pensar em várias situações, mas eu trouxe 2 para que pudesse ilustrar melhor a explicação desse questionamento. Um exemplo seria dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, a gente tem uma hierarquia, onde o chefe comanda e os funcionários recebem essas ordens e executam. Se porventura uma pessoa que está num estado ali de extrema necessidade daquele trabalho, ela depende daquele trabalho para manter o sustento da sua casa, mas o seu chefe a ordene que ela tenha uma conduta, que ela tenha uma atitude que vá fazer o mal ao outro, muitas vezes aquela pessoa agindo sob pressão e diante daquela circunstância, ela pode fazer, uma má escolha, e ela vai ter consequência em relação àquilo. Mas ela tem um atenuante em relação a essa questão da subordinação, porque se ela estivesse agindo de vontade livre e consciente, muitas vezes ela não iria praticar aquele ato. Ela praticou por conta de uma outra situação, mas cada um vai responder segundo a sua obra. Um outro exemplo que a gente também pode falar é a questão de suicídios coletivos. Em 1978, Jim Jones, ele liderava uma seita em que 900 pessoas se suicidaram coletivamente. E ali, segundo a história, houve a solicitação de que os adeptos da seita tomassem uma bebida que continha cianeto. Alguns tomaram de livre e espontânea vontade, outros foram forçados. Mesmo que o líder não tenha colocado dentro da boca de cada um uma bebida com cianeto, cada um vai ser responsável pelos seus atos. E é interessante a gente observar que o que vai determinar essa questão da responsabilização da atitude do bem e do mal é a nossa vontade livre e consciente de fazer o ato. Se existe uma vontade livre e consciente de praticar o mal, sabendo que aquilo transgride a lei de Deus, nós vamos receber, de certa forma, não como um caráter punitivista, a lei de causa e efeito, mas como um caráter pedagógico, para que nós possamos aprender com o nosso erro e não voltar a praticá-lo. Quando há o desconhecimento, nós temos, vamos dizer assim, a linguagem jurídica, a causa de diminuição de pena, que seria o atenuante da falta por desconhecer. A questão 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita do mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Kardec, então, deseja fazer, porque aquele que não faz o mal, ele não foi lá e colocou a mão na massa e fez o ato em si. Mas ele aproveitou, vamos dizer assim, da desgraça que aquela situação ocasionou. Será que ele vai ser culpado? E os espíritos nos respondem: é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Aqui nós podemos dizer que ele é conivente ao ato. Muitas vezes não se pratica por uma falta de oportunidade. O outro pratica, mas ele se aproveita do resultado daquela situação. Talvez se tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então, sim, serão responsabilizados, por mais que não tenha praticado o ato, mas que tenha se aproveitado
do desfecho da situação, também vão ser responsabilizados pelo mal. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Será que a gente desejar o mal, mas não fazer, é tão repreensível quanto? E aí os espíritos nos respondem, conforme. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo em praticar. Vamos pensar aqui um exemplo. A gente está morrendo de raiva de uma pessoa e quer ofendê-la publicamente para que outras pessoas vejam aquela situação e para que a gente possa denigrir a imagem dela. Nós, tomados de muita raiva, de muita ira, a pessoa chega. Se naquele momento que a pessoa chega, você se contém e pensa, meu Deus, eu não posso ofender o meu semelhante, porque eu quero progredir. Por mais que eu tenha raiva, por mais que eu tenha esse sentimento dentro de mim, me ajude a melhorar. Há virtude nisso. Há virtude muitas vezes pensar, sentir e não praticar quando tiver a oportunidade. Mas, se a gente só deixa de fazer o ato lesivo ao outro, quando não há oportunidade, nisso há o mal. Porque a gente só não fez, nós só não executamos por falta de oportunidade. E é isso que os espíritos terminam a resposta. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Vai mais um? Questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E aí? Eu não faço mal, mas eu também não busco praticar o bem. Eu fico ali, no 0 a 0. Será que só não fazer o mal é suficiente para agradar a Deus? E aí os espíritos vêm nos responder, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo em uma sociedade, convivendo uns com os outros, cada um extremamente diferente que o outro e carregando consigo uma bagagem de vida para aprendermos e evoluirmos uns com os outros. Fazer o bem é sermos úteis a toda e qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Sermos úteis dentro do nosso lar, para com aqueles que convivem conosco diariamente. Sermos úteis para aqueles que nós nunca vimos na vida, mas está passando por uma situação em que nós vemos a oportunidade de ajudá-los e de auxiliar. Isso é fazer o bem. Nós não precisamos esperar, grandes datas, grandes eventos ou épocas do ano para sermos pessoas boas. Nós devemos ser pessoas boas e praticarmos esse bem cotidianamente. Pois a cada um responde por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Muitas vezes, quando nós temos a possibilidade de fazer o bem e não fazemos, nós seremos responsáveis pelo mal que ocasionou o bem que foi deixado de fazer. A gente precisa lembrar que a caridade, ela é uma virtude ativa. Para que nós possamos desenvolvê-la em plenitude, nós devemos buscar esse exercício diário, olhar para o outro com o olhar de um irmão e todos os dias nos transformarmos em seres humanos melhores. Que nós possamos, então, desde já, termos muito clara essa compreensão do bem e do mal e buscarmos aplicar no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Agora a pessoa é baixa demais, né? Diferença de altura. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos conceda bênçãos de paz, de muito amor para todos nós. Que nesse instante a espiritualidade que nos assista possa transmitir para nós essa tranquilidade que devemos ter quando a gente vai tratar dos nossos infortúnios. Então, hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já começamos o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e vamos falar hoje do item 4,
que se trata dos infortúnios ocultos. Mas antes da gente passar para o texto, que é de Allan Kardec, um estudo muito bonito, vamos fazer uma reflexão aqui sobre esses infortúnios. É certo que ali no texto de Kardec a gente já vai ver isso, ele vai falar de como que a gente acessa o infortúnio do outro para o auxiliar. Mas como é que a gente lida com os nossos? Aí, por exemplo, a primeira questão que a gente tem que pensar, o que são esses infortúnios ocultos? O que são eles? Quais infortúnios, para nós, são mais intensos? E, nesse sentido, por que eles devem ser chamados à nossa atenção? A gente está falando isso porque muitas vezes, quando a gente passa por circunstâncias de infortúnio, sejam quais forem, nós muitas vezes vamos para caminhos como o caminho do desânimo e o caminho da amargura, que são caminhos difíceis depois da gente retomar o caminho da tranquilidade. Aí a gente já começa a pesquisar lá no imo do nosso coração, começa a pesquisar e perceber quais os medos que eu tenho, por que essas inseguranças. Vou também começar a olhar com mais atenção ainda para o meu coração, porque aquilo que de repente está tão latente em mim, pode estar latente nesse outro também. E aí a gente poderia, de repente, listar aí uma série de coisas que funcionam como infortúnios para nós. Mas vamos falar só de 4 aqui, que faz parte, por exemplo, da nossa existência. Seria talvez uma doença, não interessa qual, que vai testar o que em nós? A nossa capacidade do limite da fé, a nossa paciência, a nossa coragem para enfrentar esse momento de doença. Seria talvez uma questão íntima que todos nós temos em algum momento das nossas vidas, exigindo aí o foco, o discernimento que nós temos que ter? Seria talvez os afazeres da matéria, que são muitos, muitas vezes nos levam à exaustão, cansa mesmo, meus irmãos, mas seria eles que estão nos convidando para essa disciplina, para essa orientação nas nossas vidas? Seria a ansiedade ou processos depressivos que nos convidam a retomar aí para essa paciência novamente, ou ainda para o olhar de simplicidade, o olhar de confiança em si? Então a gente vai percebendo só por essa listagem de 4 momentos, de 4 situações, o quanto que exige de nós pensar sobre os infortúnios de cada um. E aí a gente vai pensar, isso acontece com todo mundo. O outro também está passando por isso. Estamos juntos aqui, vamos lembrar lá do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em solidariedade. Nós gostamos muito dessa passagem de Kardec, que ele diz assim: a solidariedade que existe nas existências de um mesmo ser, a solidariedade que existe nas existências deste ser para com os outros seres neste planeta, e na solidariedade que existe destes seres deste planeta para com os seres de outros mundos. Estamos aqui para nos solidarizarmos com os infortúnios dos outros também. E aí a gente vai se perguntar, então a vida é feita de dádivas? Sim, ela é. Mas certamente aparecerá infortúnios das mais várias formas para nós termos o nosso crescimento espiritual. Mas às vezes a gente não entende assim. No dicionário, quando a gente pesquisa a palavra infortúnio, o que a gente encontra? 3 sentidos lá que tem tudo a ver com a doutrina. Diz assim: adversidade, situação trágica, infelicidade. E o que o dicionário já nos leva a refletir? Primeiro, que situação trágica e adversidade são aqueles infortúnios que independem da nossa ação. Podem simplesmente acontecer e nós termos de lidar com aquela circunstância. E a infelicidade já pode estar dizendo aí sobre as nossas ações. Como que a doutrina espírita vai nos auxiliar nesse sentido? Ela vai dizer que os infortúnios que independem das nossas ações podem ser provas, podem ser expiações, justamente porque estamos aqui para sermos provados, para poder crescer cada dia um pouquinho mais, melhorando um pouquinho mais esse espírito imortal.
E também a doutrina espírita vai dizer que há alguns infortúnios que estão aqui, mas eles nem precisavam existir. São frutos de nossa imprevidência, de nosso orgulho, daqueles momentos que a gente não compreende e continua agindo contra nós mesmos. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas duas colocações que a doutrina já nos traz. Aquilo que não dá para mudar exige coragem e luta, mas tem coisa que a gente nem precisava passar. Agora entramos então no texto de Kardec, né? O que ele diz logo no início do texto? Há várias calamidades, grandes calamidades, que vão exigir impulsos de generosidade, impulsos de caridade e solidariedade. E nós vamos ver isso acontecer, por exemplo, nas grandes guerras, nos momentos dos desastres naturais, toda a sociedade se ajunta ali para auxiliar. Mas há também outros desastres. Há aquelas dores que passam desapercebidas. Há aquelas situações, aqueles desastres particulares que precisam ser vistos, precisam ser cuidados. Aí a gente começou falando da gente, né, de cada um de nós, porque aí a gente vai entender o infortúnio do nosso próximo. O Kardec vai trazer para nós lá que a gente precisa ir atrás. Por que ele fala que a gente tem que buscar? Basta a gente pensar. Independente de sermos cristãos e espíritas, como seres humanos, devemos buscar pela humanidade que já existe em nós. Não somos seres desprovidos de sentimento. Mas a doutrina nos lembra a atitude do Cristo. Então devemos buscar porque nós acreditamos atitude do Cristo. Queremos e desejamos essa mesma vivência. Então, nesse sentido, mais do que nunca, nós somos convidados pela providência divina a exercitar essa relação com o nosso próximo. Por exemplo, a providência divina entende que nós estamos aqui em constante cooperação, em constante auxílio mútuo, em constante acolhimento. É uma palavra muito importante para quando a gente vai falar dos infortúnios. E aí a gente pensa assim, mas eu tenho que fazer isso para evoluir. Não é esse pensamento que a gente tem que ter. Eu faço porque o divino já está habitando o meu ser. E eu sei que o divino habita o outro também. Lembra muito aquela filosofia indiana, Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita você. E é interessante porque isso vem lá do sânscrito, mais antigo. A gente nem tinha o Cristo ainda para nos falar. Fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Então, a gente já percebe que para tratar dos vários infortúnios, a gente precisa entender que o mesmo aperfeiçoamento do divino que está em mim é o mesmo aperfeiçoamento do divino que está no outro. Aí a doutrina traz. Quer ter certeza do que está fazendo correto, faz ao outro o que você gostaria que te fosse feito. Então, Kardec fala que a gente tem que encontrar esses infortúnios porque eles fazem parte de um movimento muito mais geral. A gente não está falando de um movimento apenas de ir lá se apiedar, se compadecer, não. A gente está falando do movimento maior, de estarmos unidos em nome do Cristo, em nome de Deus. O Kardec fala que nesse momento essa renovação moral ela vai acontecer. Ela não acontece a sós. É sempre na interação com o outro. E esse exercício da solidariedade é um convite a todo momento, não só dentro das religiões cristãs, em todas as religiões, em todo ser que agora tocado pela compaixão do problema do outro, ajuda, auxilia. Aí a gente vai entender que todas as nossas tarefas redentoras no viver vão pedir de nós a nossa própria solução. Não adianta, eu estou passando por um momento, eu tenho auxílio, mas eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso lembrar que eu estou vivendo isso e outras pessoas também vivem. E nós todos vamos encontrar a solução. E nós vamos fazer esse exercício de auxiliar nos infortúnios alheios, sempre pensando que esse outro, quem quer que ele seja, próximo ou distante, exige de mim esse trabalho, essa atitude no bem.
Kardec traz aquela belíssima história lá, no item 4, que é uma alegoria, na verdade, da atitude de auxiliar nos infortúnios. Aquela mulher distinta, de trajes distintos, com uma jovem, que venhamos a saber é sua filha. Vai numa casa de aspecto miserável, não só no sentido material, mas naquele sentimento infortunado daquela mãe de ver os seus filhos que passam fome e frio. Essa mulher chega à porta desse casebre e vai levar o essencial. Ah, mas o essencial não é a comida e o agasalho, que é muito importante. Mas o essencial são as palavras de consolação, são as palavras de amor reconfortantes. Elas vão saber que o pai de família está no hospital. Elas vão até o hospital e conversam ali com o pai, levando alívio, tranquilidade, porque os seus filhos e a sua esposa já estão alimentados e reconfortados. Aí a gente vai perceber também esse movimento que elas estão fazendo em silêncio. Porque depois, à esquina esperam por elas uma carruagem, que levam elas de volta para casa e ela vai conversar com a filha. Você tem que começar a pensar em algo a fazer, porque senão você vai estar fazendo com aquilo que eu tenho. Você precisa aprender a costurar. Você tem que se doar de você para o outro. Aí é nesse momento, meus irmãos, que a gente vai entender que elas fazem aquilo porque elas estão permitindo que o divino que já habita o ser delas encontre o divino que habita o outro. Aí a gente também vai entender nesse momento que depois uma das assistidas pode um dia chegar à casa dela e perguntar naquele momento, né? Você não é... não contes a ninguém. Lembrando desse fazer o bem sem ostentação. Então, por que a gente fala que é uma alegoria? Porque o Kardec diz lá, qual é o nome dessa mulher? Onde ela mora? Pouco importa. É o anjo da consolação, convidando a cada um de nós a sermos esses anjos consoladores. Aí a gente vai notar, existem tantas dores alheias como as nossas. Tantos infortúnios ocultos que necessitam de alívio e coragem para enfrentá-los. Nós podemos e vamos conseguir passar por todos eles. Mas aí a gente falou do desânimo e da amargura, né? A amargura é porque a gente às vezes está naquela dificuldade de identificar. Aí a gente identifica e tem uma mensagem muito bonita da Irmã Maria do Rosário, que ela fala para a gente sobre esses infortúnios ocultos, que ela diz assim: perante a amargura que te faz sentir a vida sofrida, adoça o teu coração com a bondade. Ama e abençoa e agradece a Deus pelas pedras do caminho, porque elas são elas que te fazem crescer. Serão as tuas atitudes perante os enfermos ou os desesperançados que farão com que não mais sintas a tua vida tão amarga. Pois compreenderás que é na prática da caridade que tornarás o teu viver mais doce e o teu coração mais apaziguado. Então vejam, meus irmãos, será nesse movimento de buscar a desesperança, de entender o infortúnio alheio, que a gente vai resolver muitos dos nossos. Rapidinho aqui. Bom, aí a gente vai então, para já ir encerrando, e contar uma última história que pode acontecer com qualquer um de nós. Era uma mãe enfermeira, com seu filho de 4 anos. Essa mãe tinha, a mãe dela que morava sozinha ali perto da casa dela. Convivendo há muito tempo, a mãe, fica gravemente adoecida, a avó do menino. Aí a mãe que é enfermeira, vai cuidar da avó e fala para o filho: a gente vai mudar para a casa da sua avó para ficar mais fácil. Nesse momento, nesses meses de grande sofrimento, porque era uma doença muito difícil, ela tem que conviver com 2 infortúnios muito difíceis. Aquele momento da despedida da sua genitora, da sua mãe, ela sabia que logo ela estaria desencarnando, e como ela lidava com essa naturalidade com relação ao seu filho. Seu filho via tudo, a luta da mãe e a luta da avó. Mas 4 anos, muito pequeno, ela decidia não falar muita coisa. Até que, infelizmente, a mãe piora, vai para o hospital, e aí, quando essa mãe enfermeira volta, já no processo do enterro,
decide não levar a criança, mas é preciso explicar o que havia acontecido. Com muita dificuldade, ela consegue dizer para o filho que a avó agora estaria sob os cuidados de Deus. Mas ela vai voltar, mamãe? Então, ela está sob os cuidados de Deus, meu filho. Eu acho que agora ela não volta. Mas um dia, eu falei, a gente vai fazer oração para Deus cuidar dela onde quer que ela se encontre. A mãe sente muita dificuldade de dizer. É passado alguns meses, né? E um dia essa mãe está chorando no momento de fazer o almoço. E o filho disse, mamãe, o que acontece? Você está chorando porque minha avó está cuidada por Deus, né? Mamãe, a vovó não morreu, mamãe. Encostando a mão no peito da mãe, ele diz, ela vive no seu coração para sempre. Aí nesse momento a gente percebe por essa história, pequenas criaturas, todas elas podem nos auxiliar nos infortúnios mais difíceis das nossas vidas. Os animais, as plantas, outras pessoas, o padeiro da esquina que fala algo para nós no momento de comprar o pão na padaria, o motorista de Uber, ou o parente, ou o cônjuge, ou o filho. Estamos rodeados por essas pessoas que muito nos auxiliam. E para já ir terminando o mesmo, a gente tem uma frase do João Guimarães Rosa, que é um escritor mineiro, que é muito interessante para isso que a gente está falando aqui. Está no conto Desenredo, ele diz assim, todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Então vamos pensar que esses abismos são os infortúnios, mas os barquinhos de papel passam. Que sejamos os barquinhos que na sua aparente fragilidade, mas na sua leveza, na sua simplicidade, na sua determinação, superam, vençam os abismos. Que a gente possa levar essa história adiante. Jesus é conosco sempre, Ele nos auxilia. E que possamos ser esses que estão a servir, a acolher os infortúnios alheios. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, chegando ao final dos estudos desta tarde, convidamos os nossos irmãos passistas ao trabalho e nós gostaríamos de lembrar que nesta quarta-feira, no dia 25 de outubro, seguindo o MEAC, nós vamos ter a palestra às 19 horas do Paulo Amaro. Ele vem falar para nós sobre psicografia. Muitas pessoas estão questionando se ele vai fazer psicografia. A gente não sabe, por isso a gente não pode divulgar, né? Depois a gente fala que ele vai fazer, ele não faz, ou fala que não vai fazer e ele faz, né? Então, o que a gente sabe é que ele vai falar sobre a psicografia, tá certo? Ele é de Sorocaba, já esteve na casa. Então, no dia 25, quarta-feira, às 19 horas, ele estará conosco. Estão todos convidados. E vamos finalizando, rogando a espiritualidade benfeitora, que faça vibrar em nosso ser esse amor divino, marcado em nossas consciências, essa assinatura de Deus sobre cada filho seu, que nós possamos ter em Ti, Senhor, o nosso caminho para a verdade, para a vida, e olharmos sempre no nosso íntimo, agradecendo a magnanimidade da vida e desse objetivo de um dia sermos o próprio amor a refletir nosso Pai. E rogamos aos benfeitores a magnetização das águas e a preparação de cada um de nós para o tratamento através do passe. Que os nossos irmãos que estão em seus lares possam, nesse instante de oração, receberem o passe espiritual. Oremos todos juntos, como se de mãos estivéssemos, mãos dadas, corações entrelaçados, rogando sim pela paz no nosso planeta. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.